Fui humilhado no ensino médio. 10 anos depois, fui à reunião com um carro velho e arruinei a vida de todos. Não fui convidado. Fui provocado. O e-mail dizia reunião especial, 10 anos da nossa formatura. Em letras douradas. Fonte serifada. Assinado por Otávio com um emoji de taça de champanhe. Otávio. O mesmo nome que me assombra desde os 15. O mesmo que rasgou meu projeto de feira de ciências e jogou no vaso do banheiro. O mesmo que fez do meu apelido, Inseto, uma piada em todas as turmas. 10 anos depois, ele assina convites como se fosse CEO da própria arrogância. Abri a lista de confirmados. Larissa, Brenda, Gustavo, Daniel. A elite podre da antiga sala B. Todos os que riram, cuspiram, desfilaram sua prepotência como se fosse perfume caro. E todos vão estar lá. Num resort de luxo. Com coquetel, DJ e dress code. O detalhe mais interessante? Estacionamento exclusivo para os carros dos convidados. Como se até o carro fosse parte do currículo. Como se o que você dirige definisse quem você é. Eu fechei o e-mail. Respirei fundo. E fui até a garagem. O sedã estava lá. Simples. Nacional. Motor 1.0. Nada que se destaque. Perfeito. Porque eu não vou para me destacar. Eu vou para observar. Na noite anterior, abri a caixa com as lembranças que nunca quis jogar fora. Fotos amassadas. Um boletim com minhas notas impecáveis. E o bilhete anônimo que encontrei colado na carteira no último ano. Você pode ser inteligente, mas vai continuar sendo ninguém. Eu guardei aquele bilhete. Não por fraqueza. Mas por tática. Alguns colecionam troféus. Eu coleciono motivações. Cheguei ao resort com o carro que ninguém ali dirigiria nem se ganhasse de graça. Portaria me olhou com desconfiança. Um funcionário apontou um setor mais afastado do estacionamento, quase rindo. Claro. O lugar onde os outros param. Onde a sujeira não atrapalha a vitrine. Entrei no saguão. O ambiente já tinha o cheiro enjoativo da falsa elegância. Perfumes exagerados. Risos altos demais. Roupas que pareciam gritar por aprovação. Me serviram uma taça de espumante antes mesmo de eu dizer meu nome. Talvez tenham pensado que eu era alguém importante. Só depois de alguns segundos vieram os olhares. A pausa. O incômodo. Aquela breve hesitação que denuncia o julgamento. Primeiro, sorrisos forçados. Depois, cochichos. E por fim, o esquecimento calculado. Mas tudo bem. Eu não vim para ser lembrado. Me aproximei do bar. Larissa estava ali. A mesma Larissa que, no baile de formatura, disse em voz alta para toda a sala. Não deixem o nerd se aproximar, senão ele contamina a pista. Ela estava linda. Ainda era linda. Mas havia algo cansado no brilho do olhar. Ela me olhou. Um segundo. Talvez 2. E virou o rosto. Nenhum reconhecimento. Ou talvez, só fingimento. Otávio apareceu pouco depois. Gravata solta. Sorriso de político. Cabelo milimetricamente bagunçado. Ele cumprimentava todos como se fosse o anfitrião da própria história. Quando nossos olhos se cruzaram, ele hesitou. Por um instante, eu vi. A dúvida. A memória tentando emergir. Mas ele disfarçou. Deu um gole na bebida e seguiu. Mais tarde, ouvi o nome dele de novo. Atrás de mim, 2 ex-colegas falavam em tom baixo. Otávio tá com aquele contrato milionário da prefeitura, né? Sim, mas ouvi dizer que ele fez umas manobras, coisa que se estoura, acaba com ele. Meu corpo gelou. Não de medo. De interesse. Porque aquilo era a primeira rachadura no império de fachada. A noite seguiu com discursos patéticos. Premiações improvisadas. Mais bem-sucedido. Casal mais bonito. Maior transformação. Claro. Tudo com base em aparência, salário e número de seguidores. Ninguém perguntou sobre valores. Sobre decência. Sobre verdade. Fiquei em silêncio, no canto. Anotando mentalmente. O garçom que servia as taças era mais digno que metade ali. Quando fui ao banheiro, passei por uma sala de apoio, onde alguns estavam rindo alto. Um deles disse.
Se esse esquema vazar, eu sumo do mapa. Mas o Otávio garante que não tem risco. Pareciam bêbados demais para perceberem que alguém estava ouvindo. Quando voltei, Otávio estava no centro da roda, com Larissa ao lado, posando para fotos, sorrindo como se não existisse passado. Me aproximei. Ele me olhou. A taça quase escorregou da mão. Você é? A voz dele vacilou. Eduardo. Respondi com calma. A mesma calma que tive ao ver meu projeto rasgado, anos atrás. A mesma calma que usei para sair da escola e me tornar tudo o que eles nunca imaginaram. Ele tentou disfarçar. Claro, o Edu. Caramba, você mudou. Não. Eu não mudei. Eu só parei de implorar para ser visto. Mais tarde, vi Larissa sozinha, perto da piscina. Ela me viu e fingiu um sorriso. Você veio com esse carrinho vermelho, né? Ela disse como quem fala de um cachorro de rua. Sim. Respondi. Você trabalha com o que agora? A pergunta tinha veneno. Como se dissesse, quero rir, me dê motivos. Olhei nos olhos dela. Senti prazer na tensão que criei ao demorar para responder. Auditoria forense. Disse devagar. Ela riu. Mas foi um riso curto. Aquele riso de quem sente o gelo subir pelas costas. E você? Ainda assina documentos sem ler? Ela empalideceu. Tremeu a taça. Tentou manter o sorriso. Mas o verniz rachou. E eu vi. Na saída, passei por Otávio no corredor. Ele falava ao telefone. Não, idiota, ninguém pode saber disso agora. Se aquele negócio do contrato vazar, tamo fudido. Parei. Ouvi. Registrei. E saí sem dizer uma palavra. Mas o pior ainda estava por vir. Eles se escondem atrás de marcas, cargos e sorrisos, mas não há terno de grife que disfarce um homem podre por dentro. Comecei a contar os sorrisos falsos. A cada 30 segundos, um novo. A cada taça de espumante, mais uma máscara escorregava. Na primeira noite, eu apenas observei. Na segunda, comecei a caçar. Não com pressa. Não com raiva. Com método. A maioria ali se expunha sem nem perceber. Como crianças ricas jogando roleta russa com arma carregada, achando que estão só brincando de faz de conta. O círculo de ouro da antiga turma B se mantinha intacto. Otávio no centro. Larissa ao lado. Gustavo, Brenda e Daniel orbitando como satélites de um planeta doente. Faziam piadas sobre pobres. Sobre políticos. Sobre espertos que sabem jogar o sistema. Diziam tudo como se estivessem entre iguais. Como se ninguém ali pudesse ser uma ameaça. A arrogância é cega. E o silêncio é uma lente perfeita para observar. Fiquei perto do buffet naquela tarde. Otávio falava com Gustavo sobre aquele contrato de uniformes escolares. Discretamente, mencionei que eu também trabalhava com licitações públicas, só para medir reações. Silêncio. Olhares trocados. Brenda mudou de assunto. Larissa fingiu tossir. A primeira rachadura tinha virado fissura. Mais tarde, fui até o quarto de hotel de um dos convidados, um idiota chamado Dennis, bêbado o tempo todo. Ele dormia com o notebook aberto, e eu não precisava de mais que 2 minutos. Planilhas. E-mails. Cópias de contratos com cláusulas alteradas. CNPJs com nomes de familiares. Tudo detalhado com a displicência de quem acredita que nunca será pego. Print. 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 Nenhuma senha, nenhuma proteção. A confiança da impunidade é sempre a melhor aliada de quem investiga. No jantar de homenagens, todos estavam no ápice do delírio coletivo. Larissa recebeu um troféu dourado de acrílico. Empreendedora inspiração da turma. Otávio discursou sobre meritocracia. Brenda chorou. Gustavo falou de Deus. Eu comi em silêncio. Naquela mesa, cada um escondia um cadáver. Alguns, literalmente. Outros, fiscais subornados. Larissa sorria, mas seus olhos estavam vazios. No meio da sobremesa, ela saiu da mesa. Fui atrás, sem pressa. A encontrei encostada na parede de trás do salão, chorando. Ela tentou disfarçar, mas não havia mais como. Você tá bem? Perguntei, frio. Ela hesitou.
Me olhou como se não soubesse de onde eu vinha. Ou como se me reconhecesse tarde demais. Otávio, ele tem contas no meu nome. Eu só descobri agora. Ela falou como se implorasse por alguém para ouvi-la. Ele me fez assinar contratos. Eu achava que era tudo formal, tudo limpo. Mas agora. Ela não terminou a frase. Só chorou. Confissão parcial. Pecado pela metade. Por que está me contando isso? Perguntei, sem mudar o tom. Por que você não é como eles? Por que eu vi o jeito que você olhou para mim ontem? Você sabe de tudo, não sabe? Eu não respondi. Mas naquele momento, soube que ela estava prestes a se tornar mais útil viva do que podre. Um flash atravessou minha mente. Voltei para o terceiro ano. Para o momento em que entrei na sala com meu projeto sobre energia solar, um sistema funcional, feito com material reciclado. Otávio roubou a ideia. Apresentou com a mesma estrutura. Ganhou o prêmio. Ganhou a bolsa. E eu? Ganhei um silêncio constrangido e um chute no armário. Aquilo não doeu mais. Mas nunca foi esquecido. Voltei para o salão. Me sentei perto de Jonas. Jonas era o único que não ria quando os outros debochavam. Ele nunca foi meu amigo, mas também nunca foi cruel. Hoje, está falido. Tentou montar uma cooperativa limpa. Foi esmagado pela burocracia e pela corrupção dos próprios colegas de escola. Ele me olhou, desconfiado. Você sabe o que está fazendo aqui, né? Perguntou. Claro. Respondi. Vai ferrar todo mundo? Não. Disse, com a frieza que ele não esperava. Eles vão se ferrar sozinhos. Eu só tô aqui para garantir que o tombo seja registrado. Jonas suspirou. Só cuidado. Esses caras têm conexões. Não são mais só idiotas de colégio. Olhei nos olhos dele. Idiotas de colégio com poder continuam sendo idiotas. Só causam mais estrago. No fim da noite, recebi uma mensagem no celular. Era de Larissa. Podemos conversar? Só nós dois. Tenho coisas para mostrar. Hesitei. Mas aceitei. Nos encontramos perto da área de eventos abandonada do resort. Ela veio com uma pasta em mãos. Documentos. Extratos. Assinaturas falsas. Comprovantes. Ele usou o nome da minha mãe em 2 empresas de fachada. Ela disse, trêmula. Se isso for descoberto, ela pode ser presa. Eu preciso sair disso. Quer ajuda? Perguntei, como quem oferece um último fósforo num quarto escuro. Ela assentiu. Então vai ter que gravar. Uma confissão. Completa. Ela travou. Você quer me ferrar também? Não. Disse com a calma de quem já venceu. Quero garantir que você não fuja quando ele cair. Ela pensou. Chorou. E apertou o botão gravar no celular. Meu nome é Larissa Almeida. E eu quero contar a verdade sobre o que o Otávio fez. Naquela noite, não dormi. Não por culpa. Mas por planejamento. Revi tudo. Organizei os arquivos. Dei nome aos prints. Cronologia aos áudios. Juntei as pontas. O castelo estava ruindo. E ninguém via. Mas na manhã seguinte, o estalo seria inevitável. Eles queriam palco. Eu dei. E enquanto atuavam, não perceberam que cada fala era uma confissão, e cada aplauso, um prego no próprio caixão. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, mas o ar pesava. Como se a verdade estivesse prestes a cair sobre todos, com a força de um raio. Otávio caminhava pelo café da manhã com o mesmo charme de sempre. Camisa branca, sorriso pronto, aquele jeito de quem pensa que o mundo gira no ritmo da sua vontade. Mas algo havia mudado. Não nele. Nos olhares. Brenda cochichava com Daniel. Gustavo olhava o celular, preocupado. Larissa estava ausente. Olhos fundos. Mãos trêmulas. Culpa sem maquiagem. Ninguém sabia ainda. Mas todos já sentiam. A sensação de que algo estava errado. Ou melhor, prestes a dar errado. Fui até a varanda do resort. Tirei o celular do bolso. Enviei o dossiê. Arquivos, prints, áudios, confissão gravada.
Endereçado a um jornalista investigativo que acompanha esquemas de corrupção política. Nada anônimo. Meu nome no fim da mensagem. Assunto: reunião de ex-alunos, o espetáculo está pronto. Enviei e deixei o celular na mesa. Desligado. Não precisava mais dele. Na caminhada pelo jardim, reencontrei Jonas. Ele acenou com a cabeça, como quem já sabia. Mas não disse nada. Sentamos sob a sombra de uma árvore. Cafés nas mãos. Silêncio entre nós. Depois de um tempo, ele falou. Você se preparou para isso há muito tempo, né? Desde que rasgaram meu projeto e riram da minha cara. Ele assentiu. Vai sobrar para mim? Olhei nos olhos dele. Se você tiver rabo preso, sim. Se não, não. Ele riu. Então tô tranquilo. Mais tarde, na área da piscina, Larissa me chamou de canto. Ele sabe que tem algo errado. Tá tenso. Tá desconfiado. Ótimo. Respondi. Ela mordeu o lábio. E agora? Vai entregar tudo? Já entreguei. Respondi, seco. Ela empalideceu. Mas e se ele me culpar por tudo? Se ele cair, vai tentar te arrastar junto. Você só decide se vai pular antes ou depois da queda. Ela respirou fundo. Engoliu a frase. E não disse mais nada. No fim da tarde, fomos convidados para uma roda de lembranças. Cada um deveria contar o que mais marcou na época da escola. Um teatro deprimente. Gustavo falou sobre amizades verdadeiras. Brenda chorou ao lembrar do primeiro amor. Daniel disse que o colégio moldou seu caráter. Otávio se levantou por último. Foi até o centro do salão. Pegou o microfone como se fosse um prêmio. Eu lembro do nosso grupo. Da nossa união. De como aprendemos juntos. E de como, juntos, crescemos. Aplausos. Ele olhou em minha direção. Por um breve momento, seus olhos encontraram os meus. E eu sorri. Sem dentes. Sem emoção. Um sorriso que corta. Ele hesitou. Mas continuou o discurso. Depois, durante o coquetel, fui até a diretora aposentada. Ela estava ali, como convidada de honra. A mesma que um dia disse. Eduardo, pare de reclamar. Aprenda a se enturmar. Ninguém gosta de quem se faz de vítima. Hoje, ela bebe vinho caro às custas de doações dos ex-alunos que patrocinam instituições culturais. Me aproximei. Boa noite, professora. Ela me olhou. Demorou para lembrar. Ou fingiu. Eduardo, claro. Como você está? Melhor que muitos aqui. E diferente de antes, agora eu falo. Ela sorriu, confusa. Talvez soubesse. Talvez não. Não importava. Porque o passado não é esquecido. Ele só espera o momento certo para voltar. Naquela noite, Larissa me procurou no estacionamento. Chorava. Ele ameaçou minha mãe. Disse que se eu abrir a boca, ele entrega tudo e diz que fui eu quem criou o esquema. Ele vai fazer isso de qualquer jeito. Respondi. É o que covardes fazem quando estão afundando. Ela tirou o celular do bolso. Tem mais uma gravação. Era Otávio, alterado, gritando. Se essa porra vazar, eu jogo a merda toda no colo dela. A vadia que assinou tudo, foi ela, não eu. Suficiente. Ela me olhou com medo. Ele vai acabar comigo. Não se ele cair primeiro. No fim da noite, voltei pro quarto. Tomei um banho frio. Fechei os olhos. Pensei em todos os momentos em que me senti pequeno. Indefeso. Insignificante. Eles usaram poder. Dinheiro. Conexões. Eu usei o que eles nunca valorizaram. Memória. Silêncio. Estratégia. O tombo deles não seria barulhento. Seria minucioso. Público. Irreversível. E ele começou antes do que eu imaginava. No meio da madrugada, alguém bateu na minha porta. Era Jonas. Ofegante. Eduardo, tem viatura no resort. Polícia Federal. Abri um leve sorriso. O palco desabou. Sussurrei. Eles construíram um império com mentiras, e eu só precisei acender um fósforo para assistir tudo queimar.
O sol ainda nem tinha subido quando ouvi as sirenes. Discretas. Sem pressa. Como se até a polícia soubesse que os criminosos ainda estavam dormindo. Jonas estava parado no corredor, pálido, vendo os agentes entrarem. A recepcionista do resort tentava entender o que estava acontecendo. Mas ninguém explicava. Eles não vieram avisar. Vieram executar. Otávio desceu as escadas com um roupão de hotel. Tentou manter a pose. Mas sua expressão entregava tudo. Ele sabia. O teatro acabou. O delegado falou com ele em voz baixa. Educado. Objetivo. 2 agentes colocaram as algemas. Não fizeram escândalo. Foi quase simbólico. Otávio tentou dizer alguma coisa. Mas Larissa apareceu atrás. Com o celular na mão. Gravando. Você vai negar, Otávio? Vai dizer que não ameaçou a minha mãe? Vai dizer que não usou meu nome para abrir contas fantasmas? Ele tentou avançar, mas foi contido. A câmera capturava tudo. E ela, agora, não era mais cúmplice, era testemunha. Ou pelo menos, queria aparecer. Não importa. O papel que ela escolheu na queda é problema dela. Eu só garanti que tivesse um espelho na frente quando tudo ruísse. Outros começaram a ser chamados. Gustavo. Brenda. Daniel. O que era uma reunião de ex-alunos virou um desfile de convocados para depoimentos. Alguns tentaram disfarçar. Outros choraram. Alguns sumiram, saíram pelos fundos. Mas não havia mais para onde fugir. O dossiê foi confirmado. Cruzado com dados já em investigação. A reportagem sairia dali a poucas horas. Mas os bastidores já tinham explodido. Na sala do café da manhã, os melhores da turma tremiam. Brenda ligava para alguém em viva voz. Preciso que apague tudo. Agora. Não pode ter meu nome. Gustavo discutia com um agente. Isso é abuso. Tenho advogado. Daniel tentava subornar um funcionário para sair pelos fundos do resort sem passar pela recepção. Patético. Ali, naquele cenário de fachada, o verniz escorria. E no meio disso tudo, eu? Tomava café. Calmamente. Como um figurante que sabe mais do que os protagonistas. A diretora aposentada tentou se afastar. Falou algo sobre não ter nada a ver com isso. Mas um dos agentes já tinha o nome dela em uma lista. Conivência. Financiamentos cruzados. Depósitos educacionais. Nada passa batido quando alguém resolve olhar com atenção. E eu olhei. Por 10 anos, eu vi. Ouvi. Coletei. Esperei. E agora, eles estavam diante do que plantaram, só que desta vez, sem a plateia que aplaudia. Jonas veio até mim. Você fez isso? Perguntou, num sussurro. Não respondi de imediato. Esperei até ver Otávio sendo colocado dentro da viatura. Só então falei. Não fiz nada. Só juntei as peças. Eles fizeram tudo sozinhos. Jonas assentiu. Mas seus olhos tremiam. E agora? Agora o mundo vai saber quem eles sempre foram. Enquanto saía do resort, cruzei com Larissa mais uma vez. Ela não disse nada. Mas me olhou como quem reconhece a mão invisível que empurrou as peças. Ela nunca vai saber se eu a salvei. Ou a usei. Talvez as duas coisas. No carro, liguei o rádio. Nada de música. Só o som da reportagem no ar. Um escândalo envolvendo empresários, ex-políticos e contratos públicos acaba de explodir após o vazamento de um dossiê entregue de forma anônima. Não era anônimo. Mas deixei que pensassem assim. Meu nome não precisava estar ali. Minha vitória não vinha da exposição. Vinha do silêncio. A manchete era clara. Reunião de ex-alunos revela rede de corrupção e fraude milionária. Não podia ser mais simbólica. A tentativa de reviver o passado terminou revelando o que eles sempre foram. Perversos. Imaturos. Mas agora, perigosos. E punidos. Estacionei meu sedã nacional no mesmo canto de onde saí. Nada mudou nele. Mesmo motor. Mesmo cheiro. Mesma simplicidade. Mas ao olhar pelo retrovisor, entendi. O carro era o disfarce perfeito. Porque a verdadeira potência sempre esteve no volante.
E pela primeira vez em anos, eu sorri de verdade. Eles caíram tentando escalar um pedestal que eles mesmos construíram. E eu? Eu só fiquei lá embaixo, esperando a estrutura ceder.